você que nos acompanha todos os sábados aqui no nosso Viver Bem, sempre esclarecendo temas novos, com auxílio de profissionais, levando qualidade de vida, bem-estar, saúde a você que nos acompanha. Afinal, nosso propósito é trazer informação com clareza, embasamento científico e, claro, deixar o seu final de semana, a sua vida muito mais leve com conhecimento. Então vamos lá a mais uma temática, porque no Viver Bem de hoje, olha só, quando o assunto é emagrecimento, ainda há quem acredite que tudo que se resume a comer, menos e se exercitar mais, né? Todo mundo fala, não, é só questão de fechar a boca e fazer atividade. Só que a ciência já mostrou que não é bem assim, né, gente? A obesidade é uma doença crônica, complexa e multifatorial. E os hormônios, eles também têm um papel fundamental nesse processo. Alterações em substâncias como a insulina, cortisol, leptina, grelina, hormônios da tireoide e até os sexuais podem dificultar ou até impedir a perda de peso, mesmo com dieta e exercício. Então, para a gente entender melhor como tudo isso funciona e por que não devemos reduzir a obesidade a uma questão de força de vontade, a gente vai conversar agora com a endocrinologista Tami Cambraia, que pode chegar aqui com a gente para nos ajudar a entender essa temática. Tudo bem, doutora? Olá, bom dia. Bom dia. Vamos conversar um pouquinho sobre este assunto. De fato, né, a obesidade, as pessoas elas estão prestando mais atenção, falando mais sobre o assunto, mas nem todo mundo entendeu do que se trata, né? Porque ela não pode ser vista como uma escolha pessoal mais simples, ou uma falta de disciplina, ou só comer a boca e pronto. Não é bem isso, né, doutora? Na verdade, não é nada disso, né? A obesidade, ela é uma doença como outra qualquer. Como você falou, crônica, complexa e multifatorial. Eu sempre falo, ninguém culpa a pessoa por ter obesidade, por ter epilepsia, por ter asma. Mas quando a gente fala em obesidade, as pessoas culpam a pessoa com obesidade. E a gente precisa desmistificar isso. A obesidade, ela, como a gente bem pontuou aí no início, ela não está ligada somente aos meus hábitos. Podem ter outros fatores por trás. Isso, né? A gente sempre fala na pirâmide que constrói a obesidade, 70% na base dessa pirâmide estão as alterações genéticas, tá? São os genes que vão ali favorecer com que a pessoa tenha uma célula de gordura que facilite com que ela armazene gordura e que ela não solte gordura com tanta facilidade. Uma pessoa que tem uma genética de uma taxa metabólica, que é aquela energia, aquela caloria que ela precisa para viver, que ela precisa de menos do que outras pessoas. Então, a base genética da obesidade, ela é muito forte, isso é importante esclarecer. Depois, subindo na pirâmide, vem o ambiente. Ali, os outros 30% vai vir o ambiente e os hábitos alimentares. Então, eu sempre falo, se você nasceu com uma genética que te predispõe à obesidade, mas você nasceu lá na África, num lugar que você tem escassez de alimentação, você provavelmente não vai desenvolver a obesidade. Mas se você já nasceu aqui no Brasil, com condições de ter fartura, alimentos hoje altamente calóricos que a gente tem, isso vai predispor. Então, isso é importante trazer, porque 70% a gente até fala, não, a pessoa não é obesa porque ela quer. Ela é obesa porque ela tem fatores genéticos. Assim como as pessoas que são magras, elas não são magras porque elas são fitness e super saudáveis. Porque às vezes elas não têm a genética que predispõe ao ganho de peso. Quando você fala na questão da genética que predispõe, então, às vezes, se na minha família eu tenho ali meu pai ou minha mãe obesos, a tendência, ela vai ser muito maior. Também tem uma questão de hereditariedade? Isso, eu costumo trazer essa parte genética de uma forma mais simplificada. Assim, se você é filho de 2 pais obesos, você tem mais ou menos 75% de chance de também ter obesidade. Se você é filho de um pai obeso, né, e o outro magro, você teria ali mais ou menos 50% de chance de desenvolver obesidade. E se você é filho de pais magros, você tem 25% de chance, tá? Essa genética, a gente ainda está aprendendo sobre as mutações, mas isso vem muito dos seus pais, de como a mãe estava na gestação. Então, por isso que hoje a gente fala muito do preparo da mulher para engravidar,
dela emagrecer e que um ano antes ela tenha bons hábitos, porque esse ambiente onde o bebê é formado, ele também interfere aí nessas alterações genéticas. Então, naquele momento que a mãe está passando pela gestação e ela sempre brinca, mas eu posso comer por 2. Não é bem assim, isso pode influenciar diretamente no futuro do meu filho. Isso. Então, eu sempre falo para as mulheres, eu falei, uma das melhores heranças que você pode deixar para o seu filho é um bom preparo para você gestar. Começar antes da gestação, esse preparo de alimentação, exercício, emagrecimento. E os hormônios, doutora? De repente, eu estou fazendo tudo certinho, né? Estou buscando ali fazer exercícios físicos, bons hábitos alimentares, né? Estou tentando trazer leveza para todo o processo, mas não saio do lugar. É importante investigar as questões hormonais? Sim, é importante investigar. Os hormônios, eles também interferem ali na formação da obesidade. E sempre que você vai ao médico, ele vai tentar excluir. O que eu gosto de esclarecer é que a gente fala hormônios e hormônio é um mundo muito grande. Então, assim, nós temos 2 hormônios que a gente faz investigação laboratorial, que a gente dosa para ver se tem ali essa questão interferindo. Mas muitos dos hormônios que a gente avalia na obesidade, eles são para parte de estudos de obesidade. Alguns, como você falou, leptina, grelina, não são hormônios que a gente dosa na nossa prática clínica, a gente não tem valor de referência, mas os estudos para a obesidade avaliam ele. Então, apesar da pessoa falar, doutora, eu quero avaliar todos os meus hormônios, não é assim quando chega ali no endocrinologista, né? Mas sim, eles influenciam na obesidade, no emagrecimento. Quais são os que vocês investigam? Isso, tá. Então, hoje é bem legal falar isso, porque as pessoas querem fazer check-up hormonal, né, Renata? E a gente fala assim, a endocrinologia, ela é muito bonita, porque ao a gente analisar os sintomas que os pacientes estão tendo no exame físico, a gente já consegue ali sentir quais hormônios poderiam estar alterados. Então, os mais básicos é a função da tireoide. Esses são os hormônios que mais alteram na população em geral. O cortisol, que hoje também é muito falado, muito famoso, ele sim influencia, mas é numa doença rara. São tumores que você pode ter ou ali na glândula adrenal, que fica em cima do rim, ou na hipófise, que produz excesso de cortisol. Então, eles fazem uma obesidade bem característica, que quando às vezes o paciente entra, a gente já olha, né? Fica com uma cintura abdominal bem grande, estrias violáceas na barriga, um rosto mais cheio, que a gente chama de lua cheia. Então, e é uma doença rara. Então, a gente não investiga sempre. E quando a gente vai investigar, a gente não pede aquele cortisol ali como as pessoas têm pedido, né? A gente faz um teste, ou a gente dá uma medicação antes para dosar o cortisol, para a gente ver esse estímulo. Então, esses seriam os 2 hormônios que realmente a gente avalia numa avaliação de obesidade. Hormônios e peso, tema do nosso Viver Bem de hoje, que está recebendo a doutora Tami Cambraia, que é endocrinologista. A gente faz uma pausinha agora, daqui a pouquinho nós estamos de volta, então você de casa, não saia daí. Já de volta com o nosso programa, de volta com o nosso Viver Bem, falando um pouco sobre obesidade, mas além dos hábitos alimentares e de atividade física, o que pode estar por trás desta doença? Porque trata-se de uma doença e estamos recebendo a doutora Tami Cambraia, que é endocrinologista, nos ajudando a entender um pouquinho desse universo dos distúrbios hormonais, dos desequilíbrios, né? Da intenção do paciente que chega ali em consultório, quer um check-up de hormônios. Então, não é bem assim, não existe essa necessidade tão profunda, né, doutora? Isso. Porque, na verdade, a regulação hormonal, ela é muito maravilhosa e perfeita. Então, como ela liga o corpo inteiro no funcionamento, a gente não vai desregular os hormônios por qualquer coisa. Então, a gente sempre fala assim, que o corpo vai tentar defender isso. Então, é muito raro que tenham-se doenças hormonais muito graves nessa questão da obesidade. Normalmente, só a obesidade por si só, ela é uma doença que tem também a sua base hormonal nesses outros hormônios que a gente não dosa.
que é a grelina, a leptina, né? O que são? Por exemplo, a grelina é o hormônio da nossa fome. Então, quando o nosso estômago está vazio, a gente sobe a grelina, que vai ativar o nosso centro da fome para buscar comida. A leptina, por exemplo, já é um dos hormônios que sinaliza a saciedade. Então, depois que a gente come, a leptina, que é liberada ali na célula de gordura, aumenta e sinaliza, ó, estamos saciados. Os GLP-1s, que são das medicações hoje que eu uso, também é um hormônio sinalizador de saciedade. E é interessante, Renata, a gente falar que nós temos 9 hormônios que sinalizam saciedade e um que sinaliza fome. Para você ver como o nosso instinto de fome é muito potente. Para eu bloquear um, eu preciso de 9, esses que são os nossos conhecidos. Nenhum desses hormônios que eu estou falando aqui, gente, a gente dosa no laboratório. Isso é para base de estudos. Insulina é um hormônio, doutora? Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Ele também é um hormônio que sinaliza saciedade. Como que ele vai interferir nesse acúmulo da gordura? Isso, então, a insulina, ela, na verdade, ela dificulta a quebra de gordura. Então, quando a gente come, a insulina aumenta para controlar os níveis de glicose. E junto com isso, ela também dá a saciedade. Mas na questão de acúmulo de gordura em si, seria dificultando a quebra de gordura, o uso da gordura como fonte de energia. Pode falar. Ele trabalha sozinho, a insulina? Não. Os hormônios, eles sempre vão trabalhar em grupo, então ele não trabalha sozinho. Por que a insulina está tão na moda? Por conta da resistência insulínica que todo mundo fala, as pessoas estão engordando por conta da resistência insulínica. Mas o que seria a resistência insulínica? Isso. Como que eu costumo explicar, Renata? Eu explico que a insulina, que é produzida no pâncreas, é como se fosse uma chave que vai se ligar na célula para abrir a porta da célula para a glicose entrar. Então, é dessa forma que funciona. Para as pessoas que têm resistência insulínica, que às vezes tem ali numa base genética ou numa doença que tem a resistência insulínica na sua base, essa chave não consegue entrar direito. E eu começo a produzir mais chave para tentar ver se alguma encaixa ali na célula para que ela funcione. E aí eu aumento os meus níveis de insulina, mas essa insulina não funciona direito. Então, é isso que a gente fala na resistência insulínica, só que as pessoas tendem a simplificar uma coisa que é muito complexa, que é essa ação da resistência. Esse acúmulo da insulina que causa a obesidade, o acúmulo de gordura. Não. A obesidade é que leva à resistência insulínica. O excesso de gordura, principalmente a gordura visceral, que é aquela que fica no meio dos órgãos, que é mais inflamatória, é ela que favorece a resistência insulínica. Então, existe hoje muita gente falando assim, você não emagrece porque você não está atuando na tua resistência insulínica. Vem aqui que eu vou te passar um detox, uma fórmula para a gente quebrar essa resistência e você emagrecer. E não é isso. Na verdade, a gente emagrecendo é que a gente melhora a resistência insulínica e não o contrário. Entendi. Então, nas doenças que a gente tem como base a resistência insulínica, tipo a síndrome de ovários policísticos, a própria pressão alta, a gente trabalha atuando na obesidade para melhorar essa resistência. Em alguns casos, como no diabetes, que nós também temos a resistência insulínica no diabetes tipo 2, a gente tem medicamentos que vão atuar ali para auxiliar nessa resistência insulínica. Você já comentou sobre o cortisol, doutora, mas porque muitas pessoas falavam assim, se você tem um acúmulo de gordurinha mais na região abdominal, gordurinha da barriga é a mais difícil porque está ligada ao hormônio do estresse. É isso mesmo? Não, não é. Mas realmente o cortisol é um hormônio da moda. E eles ligam sempre o cortisol com essa questão do estresse. E é muito importante, Renata, a gente esclarecer que o cortisol ele é o hormônio do estresse no sentido de luta e fuga que a gente fala. Então, sempre que a gente está numa situação de estresse físico, uma doença, ou um susto, ou alguma reação que a gente tem que reagir, o cortisol ele se eleva na nossa corrente sanguínea para a gente ou enfrentar ou a gente fugir. Então, é esse estresse que a gente relaciona.
Só que aí as pessoas acham que aquele estresse mental que a gente passa faz a subida de cortisol e levaria a ganho de peso. Não, esse tipo de estresse só vai favorecer o teu ganho de peso se você comer para aliviar esse estresse. Então, existem pessoas que quando estão estressadas ou com ansiedade, buscam a comida como um alívio. Não é o cortisol em si, nem o estresse em si, mas como você lidar com a liberação desse hormônio no seu organismo. Isso, é o comportamento que o estresse, né, te dá. Então, dosar o cortisol para falar assim, ai, meu cortisol tá alto, tô muito estressado. Não, gente, isso não faz sentido de forma alguma, tá? O cortisol é um dos hormônios mais mal solicitados, endocrinologista é quem menos pede. Porque, como eu te falei, as doenças do cortisol, elas são muito raras. O excesso de cortisol ou a baixa de cortisol são muito raras. Quando a gente vai analisar esse exame, a gente não pede ele ali naquele exame de sangue. A gente precisa fazer um estímulo. Então, a gente aplica a medicação num horário, colhe em outro horário, para poder avaliar essa questão. Então, não se preocupem em relação ao teu nível de cortisol e estresse. Aprendam a lidar com o teu estresse sem que você tenha que buscar a comida para aliviá-lo. Bom, tá muito interessante de entender toda essa parte, né, doutora? Inclusive, tem mais um ponto. Eu gosto de usar os exemplos na prática para que a gente possa compreender melhor. Sim. As pessoas que falam assim, eu tenho problema na tireoide, eu tô gordinha por isso. Posso associar de fato a isso? A tireoide, tadinha, ela leva muito mais a culpa do que verdadeiramente ela tem, né? Os hormônios tireoidianos, eles são responsáveis por atuar em todo o nosso corpo, Renata. Por exemplo, eles ajudam o coração a bater, o intestino a funcionar, a gente memorizar, o nosso cabelo crescer. Então, eles de fato mexem com todo o organismo. Na questão do peso, eles ajudam nessa regulação do metabolismo. Então, quando a gente tem uma baixa dos hormônios tireoidianos, que é o hipotireoidismo, a gente tende a reter um pouco mais de líquido e acumular um pouco mais de gordura, mas não vai ser ali 10, 20 quilos. É um pouco. Os estudos mostram em 3, 4 quilos que esses hormônios, quando eles estão baixos, eles podem te levar. Já o excesso do hormônio da tireoide vai deixar você tudo mais acelerada. Então, é palpitação, treme as mãos, você fica mais irritada, com insônia. E na questão do emagrecimento, ele faz você emagrecer. E aí, dependendo, são emagrecimentos rápidos. Em uma semana, você pode perder 5, 8 quilos. E aí é do excesso. A gente dosa, a gente avalia e quando a gente trata, repondo no hipotireoidismo, que eles chamam que é a tireoide que engorda e a tireoide que emagrece, né? Então, no hipotireoidismo, você dá o hormônio para regular e no excesso de hormônio da tireoide, que é o hipertireoidismo, que seria que emagrece, você dá um remédio para bloquear esse excesso de hormônio. Quando você controla essas doenças, o peso que você ganhou no hipotireoidismo, seja por excesso de água, você volta ao normal e aquele peso que você perdeu na doença, você volta ao teu peso normal. Então, quando a tua tireoide está regulada das doenças, isso não interfere no teu tratamento de obesidade. Você não pode colocar a culpa nela quando ela está bem regulada. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este assunto depois do intervalo, que é bem rapidinho. Você de casa, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, de volta com o nosso Viver Bem, entendendo um pouco sobre hormônios e obesidade. Qual é a relação? Existe relação? Estamos conversando com a doutora Tami Cambraia, que é endocrinologista, nos ajudando a entender de uma forma tão leve sobre este assunto. Como é que funciona o nosso corpo, né? De fato, é uma máquina muito inteligente, por sinal, tudo está interligado. Então, doutora, para quem está ligando a televisão agora, quer aí entender um pouquinho sobre o nosso assunto, ou para quem ainda tem dúvidas, para recapitular, quero convidar você a participar com a gente. Então, uma brincadeira, bem leve. Mitos ou verdades aqui do nosso Viver Bem. Vou até te passar a plaquinha que eu pergunto e você nos responde, doutora. Nosso primeiro mito ou verdade aqui na tela do Viver Bem, hoje falando sobre hormônios e peso. Quem tem hipotireoidismo não consegue emagrecer. Mito ou verdade? Mito! Então, como eu já expliquei no quadro anterior, se a doença está controlada, isso não te impede
de buscar um tratamento para emagrecimento. Então, basta, na verdade, se eu tenho ali a obesidade, primeiro fazer toda uma investigação, saber se eu me enquadro no hipotireoidismo e aí, se eu tiver um controle, tá tudo bem, eu consigo ter o emagrecimento. O hormônio da tireoide, ele sempre vai estar ali na avaliação num paciente com obesidade. Se a gente detecta uma alteração, a gente trata primeiro e depois a gente trabalha o emagrecimento. Certo. Mais um mito ou verdade aqui na tela do nosso programa. Dormir mal pode desregular hormônios que afetam o peso. Mito ou verdade? Verdade. Isso é muito interessante você trazer. O sono é um pilar que a gente precisa trabalhar no emagrecimento. Uma noite mal dormida, tá, Renata? Vai fazer com que no outro dia você aumente seu apetite ali em 480 quilocalorias. É um prato bom de arroz, feijão, carne e salada. Eu costumo explicar que é o corpo tentando buscar energia que ele não conseguiu no repouso da noite. E normalmente você tende a querer coisas mais palatáveis, mais calóricas, aquele doce, aquela friturinha, mais gostosas. Então, realmente, o cuidado com o sono hoje é uma coisa que faz parte da nossa avaliação do emagrecimento. Se o paciente não está dormindo bem, tem alguma questão, a gente precisa atuar nessa parte para que depois ele consiga ter o emagrecimento. Eu acho que tudo isso que a gente está conversando até agora só reforça mais uma vez a importância do acompanhamento para um emagrecimento, né, doutora? Apesar da gente saber ali o básico, né, que é reduzir uma quantidade do que eu como comparado ao que eu gasto e fazer atividade, às vezes de nada adianta eu querer tratar só a ponta, né? Só a questão ali do emagrecimento, porque por trás o meu corpo, o meu organismo pode ter diversas outras coisas que precisam ser tratadas para que esse reflexo final seja muito mais leve, né? Então, a avaliação do endócrino, ela vai em todas essas áreas e vai girando cada chavinha para poder melhorar. Então, por isso que as nossas consultas normalmente são muito demoradas, porque a gente avalia toda essa questão e vai ajustando. Por exemplo, se você dorme mal, você não vai ter energia para fazer um exercício físico. Então, eu sempre falo que o pilar do sono, quando ele está desajustado, ele é o primeiro que a gente vai atuar. Porque você não vai conseguir seguir nenhuma dieta e nem fazer exercício se você não está descansando. Mais um mito ou verdade aqui na tela do nosso programa. Quem tem resistência à insulina necessariamente vai desenvolver diabetes. Mito ou verdade, doutora? Mito. A resistência insulínica, ela te coloca em risco de desenvolver diabetes, mas você não está fadado a desenvolver o diabetes. Então, se você buscar auxílio, tem familiares que têm diabetes, você está com sobrepeso e obesidade, busque auxílio, porque a gente vai trabalhar ali no sobrepeso, na obesidade e avaliar, e às vezes a gente consegue prevenir um diabetes, ou pelo menos postergar. O que poderia acontecer hoje pode acontecer daqui 10, 20 anos. Todo mundo deveria fazer aquele teste do dedinho, doutora? Que é disponibilizado nas unidades básicas de saúde, nas ações comunitárias? Boa pergunta, tá? Hoje, o diagnóstico de diabetes, a triagem, é para ser realizada para todas as pessoas acima de 35 anos, precisam fazer o exame de glicose para triar. Menores de 35 anos, se estão com sobrepeso, obesidade, tem histórico familiar, também vale a pena. A gente sabe que a maioria dos médicos na rotina coloca a glicemia de jejum. E o diagnóstico, Renata, ele tem que ser feito no exame de sangue. A ponta de dedo, ela não é diagnóstica, mas quando a gente faz essas triagens, às vezes na pista do aeroporto, né, a gente olha, porque se está ali acima de 200, ali na pontinha de dedo, já pode ser um indicativo. Lança um sinal de vá no médico para poder fazer o exame de sangue e avaliar. Excelente pergunta. Muito bem, a gente quer agradecer mais uma vez sua participação aqui conosco, doutora, realmente bate-papo muito interessante. Quer deixar uma mensagem final para o nosso telespectador? Bom, quero sim. Eu quero reforçar aqui a complexidade do sobrepeso e obesidade, que fazer o tratamento medicamentoso, buscar ajuda para emagrecer é fundamental. Você pode conseguir sozinho? Pode, mas com profissionais habilitados fica mais leve, mais fácil e mais saudável. Busque ajuda, você não precisa passar por isso sozinho. Obesidade tem tratamento. Muito bem, por aqui a gente encerra depois desse recado. Recado dado, hein, pessoal? Cuide-se, busque o auxílio de um especialista.
de fato, passar por esse processo merece sim ter um acompanhamento profissional. Você não precisa passar por tudo isso sozinho, tá bom? A gente encerra por aqui, mas semana que vem tem mais. Tchau, gente!